Mas a gente volta a falar sobre pesquisas eleitorais aqui nesse jornal porque alguns resultados da eleição trouxeram números bem diferentes do que vinham sendo divulgados por alguns institutos. Nas últimas semanas, os levantamentos sobre as intenções de voto aos cargos da eleição majoritária trouxeram diversos cenários. Entretanto, em algumas situações, os números chamaram a atenção. Diferente do que os estudos vinham apontando, os dados sobre a disputa ao Senado do Paraná, por exemplo, não se repetiu nas urnas eletrônicas. Álvaro Dias, do Podemos, liderava em boa parte dos estudos, porém terminou em terceiro lugar na disputa. No panorama nacional, algumas disputas para os governos estaduais também mostraram dados discrepantes. No Rio Grande do Sul, o atual governador Eduardo Leite, do PSDB, liderava as pesquisas, mas quase não conseguiu ir para o segundo turno. Na disputa presidencial, a distância entre Lula e Bolsonaro, apresentada pelos últimos levantamentos que foram divulgados, também não se confirmou. O sociólogo Arilton Freires, diretor do Instituto Opinião, falou sobre o assunto. Segundo ele, o que contribui para essa diferença entre os que da eleição e as pesquisas é a grande quantidade de eleitores indecisos. Primeiro, a gente tem percebido de uns tempos para cá mudanças muito de última hora no humor e no voto, né, por consequência dos eleitores. Quando os institutos de pesquisa divulgam, os veículos gostam de divulgar os tais votos válidos dos institutos de pesquisa e ignoram o fato de você ter ainda um contingente de eleitores indecisos. Aqui no Paraná, no Senado, na própria pesquisa do IPEC do SAP, tinha quase 20% de eleitores indecisos. Esses eleitores não votaram em alguém e, por consequência, eles acabaram votando majoritariamente em Paulo Martins e em Sérgio Moro. O Sérgio Moro acabou crescendo um pouco mais e o Paulo Martins crescendo bastante. Então esse fenômeno às vezes não é captado pelos institutos porque fazem as pesquisas alguns dias antes da véspera da eleição e também ignorado pelos veículos de imprensa que às vezes acabam não levando essa informação para o eleitor. Olha, ainda tem 20% de eleitores indecisos e, portanto, esses números, mesmo à véspera, não é o número já definido da eleição, no caso aqui que eu falei, da eleição do Senado. Arilton Freires também destaca alguns pontos que podem estar impactando no resultado dos levantamentos. Eu acho que nós temos um problema, primeiro, que é a ausência de um censo atualizado no Brasil. Pra você ter uma ideia, a gente tem que trabalhar com um critério de renda, que o IBGE nos diz, a renda média dos brasileiros, do censo de 2010. É extremamente desatualizado e prejudica a qualidade das pesquisas. Segundo, você precisa ter uma regulamentação maior, um controle maior dos institutos de pesquisas. Eu sou um defensor que os institutos de pesquisa todos que atuam no mercado devem ter registro no Conselho Federal de Estatística, talvez na Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, para você evitar aventureiros que não têm responsabilidade nenhuma, nenhum compromisso com o resultado que ele vai estar divulgando. E, por fim, eu acho que a própria imprensa precisa divulgar os resultados das pesquisas com mais transparência. Como eu acabei de falar, essa questão do voto indeciso na véspera da eleição. Não dá para você traçar um resultado final da urna no dia seguinte, quando você tem 20% dos eleitores ainda sem definir o voto. Com certeza, o resultado vai ser diferente do resultado das pesquisas. 5 das principais pesquisas divulgadas na véspera das eleições apontavam dentro da margem de erro para uma provável decisão do pleito presidencial no primeiro turno, com vitória do candidato petista. Entretanto, agora a disputa vai para segundo turno, como todos nós já sabemos. E, portanto, falou um diretor de instituto de pesquisa fazendo críticas ao próprio segmento que atua. São críticas muito válidas, na minha opinião. Tem que ser repensado a forma de divulgação de pesquisa desse país, Pedroso. Tem que ser repensada de forma absolutamente urgente. Esses problemas metodológicos e outros até mais profundos, a gente já trouxe aqui no Jornal da Manhã sobre essa composição de renda, questão, principalmente também outros aspectos como religião. Então você precisa de dados atualizados e os institutos precisam rever a sua metodologia. Trouxe aqui o sociólogo, por exemplo, uma crítica que alguns jornalistas leem mal as pesquisas. É verdade, muitos jornalistas leem mal, mas muitas vezes os institutos de pesquisa também vendem mal o seu produto. Eles têm o hábito de dizer, olha, nós não prevemos o futuro depois que eles erram as previsões. Mas quando eles vendem o seu produto, o seu peixe, eles tratam sim como se fosse um bom preditor, um bom indicativo do que vai acontecer. É importante também que a gente equilibre esses pontos. Eles falam isso? Claro! Vai dormir. Ué, você vende uma pesquisa onde vai acontecer algo que você não está vendo no futuro? Exato. Se você não sabe ler, não se meta. Como é que é? Não sabe brincar, não desce pro play. Então não vem com história. Vocês vendem futuro sim. Sim.
E se não estão conseguindo acertar, tem que sair do mercado. Só para rapidamente aqui, o Paulo Martins criticou muito as pesquisas nas redes sociais dele, né? Ele até falou: me apontaram com 14% das intenções, recebi 29% dos votos. Quantos deixaram de votar em mim por causa disso? Então, ele reclamando bastante, se sentiu muito prejudicado pela pesquisa do IPEC, principalmente. E, Pedroso e Bia, o Álvaro Dias está em absoluto silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu. Olha, já antecipou de fato a aposentadoria, né? Ele já deve estar ali, né? Foi dormir tarde ontem, talvez acordar cedo, é muito difícil. E realmente é aquilo, ele não escutou todos os recados que foram trazidos anteriormente, as urnas elas gritaram, né? Elas gritaram que era hora dele parar. Esperemos que ele siga agora o que as urnas disseram. Acho que a pantufa está separada na casa do Álvaro Dias, né? É isso. Não entendeu? Quem não entende por bem, entende por mal, a urna deu resultado.